Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 2 de maio. Muitas dúvidas e muita dor de cabeça para o Renato Paiva resolver, pensando nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto importante fora de casa, na Fonte Nova, diante do Bahia, que coloca à prova esse Botafogo que conseguiu boa vitória para cima do Fluminense e uma goleada para cima do Capital. 6 gols marcados, nenhum gol sofrido e poucas oportunidades cedidas. Renato Paiva que vai ter que lidar com uma série de desfalques, mas tem uma boa notícia. O Nathan Fernandes está relacionado, vai com a delegação para Salvador e também para Valência, na Venezuela. Ele, portanto, vai ter a chance de estrear oficialmente com a camisa do Botafogo. Mas e em termos de sistema tático? Paiva vai de 4-3-3 ou 4-4-2? É sobre isso principalmente que eu quero conversar com vocês. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, de saída eu peço por gentileza que você deixe o seu like, isso é super importante, quando você faz isso o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o trabalho. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque dessa maneira você nos ajuda a chegar à marca dos 60 mil inscritos, que é uma meta que a gente tem aqui para esse mês de maio. Até o fim do mês, 60 mil no Fala Fogão. Tomara que a gente consiga, com a ajuda de vocês, chegaremos lá. Claro, lembrando que quando você se inscreve e ativa o sininho, você fica por dentro de todas as novidades e sempre muito bem atualizado. Ó, final de semana, muito conteúdo aqui no canal, tá? Pré-jogo, pós-jogo, live de domingo, enfim, muita coisa bacana. Dito isso, vamos em frente. O Renato Paiva tem um verdadeiro quebra-cabeça para resolver, tanto em termos de sistema tático, 4-4-2, 4-3-3, eventualmente um 4-2-3-1, quanto em relação aos desfalques, né? A gente começou pensando nesse jogo contra o Bahia com o desfalque do Gregory, suspenso, e do Barbosa, suspenso. Isso a gente já sabia antes do confronto contra o Capital pela Copa do Brasil. Mas aí no jogo do meio de semana, o Barbosa sentiu um problema no pé. Teve um pisão ali numa disputa com o jogador do Capital e a desfalque. Já seria pela suspensão, mas também pode estender esse desfalque para a Libertadores. A gente não sabe exatamente quando que o Barbosa vai estar ali apto novamente para entrar em campo. É algo que preocupa, especialmente pensando na sequência. Nós também temos o desfalque ainda do Marçal. Esse ainda está buscando recondicionamento físico, já está treinando e tal, mas existe uma previsão para ele voltar de fato contra o Internacional. O Bastos só deve voltar para a Copa do Mundo de Clubes. Aí você tem o Santiago Rodrigues, que também deve retornar contra o Internacional. O Matheus Martins e o Savarino sentiram problemas musculares. O Matheus Martins na coxa esquerda, o Savarino na coxa direita. E a gente não sabe qual foi o grau das lesões. Se foi grau 1, por exemplo, Savarino e Matheus Martins, creio eu, devem retornar no clássico contra o Flamengo. Perderiam, portanto, 4 jogos ao longo desse mês de maio. Seria o Bahia, Carabobo, Internacional e Estudiantes. E aí no clássico contra o Flamengo, lá para o dia 18 de maio, possivelmente estariam já à disposição. Mas a boa notícia fica em relação ao Nathan Fernandes. Ele estava afastado, né, por conta de lesão muscular também, um tempão aí tentando se recuperar, e viajou com a delegação, tanto para Salvador, quanto, claro, para Valência, na Venezuela. Afinal de contas, o Botafogo vai sair de Salvador já indo para Venezuela, justamente por conta da logística e tudo mais, para facilitar. A gente vai poder contar, então, com o Nathan, além dele, o Arthur e o Jefinho, né? Pensando aí nesses jogadores mais de beirada. Você ainda pode incluir o Elias Manuel nessa história, como um jogador voluntarioso, de velocidade, força física, e para por aí. Eu, sinceramente, gostaria de ver, quando a gente tivesse, por exemplo, um problema assim no nosso elenco, de repente ele relacionando o Kaique, que tem demonstrado boas valências. Você pode incluir também o Lobato, que tem velocidade mais em posição física do que o Yarlen. O Yarlen não levaria muito por isso, tá? A parte física do Yarlen, essa intensidade com as disputas, ele precisa evoluir nisso. O Lobato me parece que tem mais qualidade nesse sentido, essa parte física, né? Eu levaria mais por uma questão de, olha, precisamos ter alguém no banco de reservas, sabe? Não para, olha, em caso de necessidade já tem que sair colocando os garotos. Não, você teria ali outros atletas para entrarem aí nesse momento, né, no lugar deles. Mas é importante contar, ter alternativas. E aí entra a questão, com esses desfalques, é normal que o Renato Paiva, ainda mais sendo um jogo fora de casa, ele acabe pensando em qual sistema tático ele vai colocar o Botafogo para jogar. Se vai ser o 4-4-2, se vai ser o 4-3-3. Particularmente falando,
e até pegando a opinião da galera, né, da torcida, a gente tem contato com muitos torcedores, não só nas lives, mas no próprio dia a dia, conversando no WhatsApp e tal. Os botafoguenses, de modo geral, não é unânime, mas de modo geral, os botafoguenses gostariam de ver o Botafogo jogar contra o Bahia no 4-4-2. Eu sei que o 4-4-2 pode levar a algumas dúvidas e incertezas, talvez até insegurança, de alguns torcedores dizendo, pô, o Bahia tem um grande meio de campo, se você botar um 4-4-2, a gente vai ficar muito exposto. Mas essa questão da exposição depende da compactação. E quando você compara a compactação que a gente teve no 4-4-2, no 4-3-3 e no 4-2-3-1, em qual sistema o Botafogo deu melhor resposta? Foi no 4-4-2. Ah, mas o Gregory jogou, e o Gregory é peça fundamental nesse sistema, no time do Botafogo. Sim, verdade, é de fato uma peça muito importante. Mas quando você não tem um atleta com a característica do Gregory, a equipe, de modo geral, tem que jogar próxima um setor do outro. Porque isso vai facilitar, isso vai tirar o espaço da equipe do Bahia. Então não é que a gente vai jogar no 4-4-2, o Jefinho pela esquerda, o Arthur pela direita, e a gente só vai marcar com os dois volantes. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Seja no 4-3-3, seja no 4-2-3-1, no 4-4-2, a equipe, de modo geral, tem que fazer esse trabalho sujo. Senão, de fato, você vai ter um Bahia que vai envolver a equipe do Botafogo, porque o meio de campo deles, de fato, é muito bom, tem muita qualidade. É o Caio Alexandre, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, o Jean Lucas. De vez em quando você pode ter o Bahia jogando num 3-4-3, aí você pode colocar o Luciano Juba ali pela esquerda, né, atacando aquele corredor. Enfim, tem algumas variações que o Rogério Ceni tem testado, tem trabalhado. Então, quando eu falo no 4-4-2, eu sempre vou considerar o Botafogo jogando compacto, com uma distância ali bem correta entre os setores, a linha defensiva, a linha de meio de campo e os atacantes, sabe? Não é, a gente vai defender com 6 e vai atacar com 9. Não estou falando disso, né? A gente tem que jogar como um bloco único. E, de fato, no meu ponto de vista, o 4-4-2 entregou uma solução melhor nesse sentido. Agora, o GE, ele traz uma outra possibilidade. E eu vou colocar como possibilidade, tá? Não vou nem falar aqui de escalação provável, porque a gente só vai saber isso realmente 1 hora antes do confronto. Mas o GE, ele trouxe a seguinte questão, dizendo que o 11 inicial que o Renato Paiva pode mandar a campo é o seguinte: John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano. Até aí, nenhuma surpresa. Se fosse o Alex Telles, se fosse o Cuiabano, tudo certo. A nossa lateral esquerda tem ótimo nível. No meio de campo, na volância, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Eu não gosto mais do Danilo como primeiro homem de meio de campo. Porque na parte física, o que eu sinto é que o Danilo ele faz um esforço descomunal para acompanhar as transições dos adversários. Não sei se você já reparou isso. Eu já falei isso aqui em outros momentos, em live e tal. Mas quando a gente tem a equipe adversária fazendo a transição e o Danilo tendo que correr em direção à nossa área, repara no gestual do Danilo. Ele faz um esforço descomunal para acompanhar a jogada. Eu acredito que para a carreira do Danilo, se ele migrasse para a zaga, seria muito positivo para ele, tá? Porque tem qualidade na saída de bola, tem boa estatura e sabe se posicionar. Mas o Renato Paiva pode utilizá-lo como volante, porque realmente ele é volante, mas existe essa questão física que eu estou apontando aqui. Então, quando eu vejo o Danilo como primeiro homem de meio de campo, isso não me agrada muito, sendo muito honesto. Então, poderia ser Danilo e Marlon e o Patrick de Paula. O GE está trazendo essa possibilidade. E aí você teria, então, o Patrick sendo o terceiro homem do meio de campo. A gente jogaria num 4-3-3. Você teria lá na frente Arthur, Igor Jesus e Mastriani, ou então Juan Cruz jogando na do Mastriani. É uma possibilidade. O GE coloca que o Jefinho pode entrar no lugar do Patrick de Paula, e aí você teria ali realmente um 4-4-2, que, já deixei claro, é a minha preferência. Testar o 4-4-2 como visitantes, eu entendo, é extremamente importante, porque jogando em casa, o time foi bem dessa maneira. Mas a gente precisa ver num confronto mais pegado, e na casa do adversário. Jogar com a trinca de volantes não garante um Botafogo compacto. Porque isso não aconteceu em outras ocasiões. Aconteceu contra o Palmeiras, beleza, ali eu tenho que reconhecer. Mas foi um modelo de jogo, um estilo que a gente adotou,
que é diferente daquilo que o Paiva vem tentando implementar, que é um Botafogo que vai ser mais impositivo. Aí a galera vai lembrar, pô, mas contra o Fluminense a gente terminou com menos posse de bola. Mas no primeiro tempo, onde o Botafogo foi muito dominante, nós tivemos mais posse de bola do que o Fluminense. Então o Botafogo, na maior parte do tempo com o Renato Paiva, está tentando ter essa posse da bola, ser agressivo com essa posse da bola. Nem sempre está conseguindo, mas no 4-4-2 conseguiu. E o 4-4-2 fez com que os setores e os jogadores estivessem mais próximos uns dos outros. Tem um outro ponto também que vale destacar, tá? Quero saber a sua opinião sobre isso. Se nesse fim de semana o Renato Paiva ele colocar em campo, por exemplo, John, Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano, Alan ou Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Arthur, Jefinho, Igor Jesus e Mastriani. Entra no 4-4-2 com esses jogadores. Eu acredito que de saída a maior parte da torcida estaria ao lado do treinador. Porque o desenho tático que deu resultado, que foi bacana contra a Fluminense Capital, seria repetido. A gente entraria mais uma vez nesse desenho tático. E aí você teria que ver como seria a performance dos atletas. Mas de saída, o Renato Paiva ganharia esse apoio da arquibancada. Tá certo que ele não tem que ficar escalando baseado naquilo que a torcida quer. Ele tem que escalar o que ele acha que é certo. Mas ele teria essa sagacidade para trazer o torcedor para o lado dele. E teria todo o motivo do mundo para isso, porque o time foi bem assim. O time criou muitas oportunidades e cedeu pouquíssimas. Agora, vamos ver como é que vai ficar. A gente tem que buscar um bom resultado contra o Bahia. Ganhando, o Botafogo pode subir aí para a 5ª colocação, se aproximar do topo da tabela de repente, né? O Palmeiras joga fora de casa contra o Vasco, o Flamengo joga fora de casa contra o Cruzeiro. De repente podem deixar pontos pelo caminho e seria uma boa oportunidade do Botafogo entrar nesse bolo. Para isso, a gente tem que ter coragem. Coragem para enfrentar o adversário. Não é jogar de peito aberto, mas é coragem para jogar o jogo. E eu espero de verdade que a gente veja um Botafogo corajoso lá na Fonte Nova, porque para a gente poder brigar por tudo que a gente quer brigar nessa temporada, como visitante, você tem que performar. Caso contrário, você é um time de, sei lá, G6, G8, alguma coisa assim. Se você só fizer resultado em casa e fora de casa, deixar a desejar. E vale lembrar, o Botafogo do Paiva ainda não fez gol como visitante. Tá na hora de quebrar essa marca negativa. Fogão, o que você pensa sobre isso e as possíveis escolhas do Paiva? Como que você armaria a equipe do Botafogo para esse confronto lá na Fonte Nova? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, amanhã eu tô de volta com pré-jogo, com pós-jogo e muito conteúdo para vocês. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração, ótima sexta-feira. Fui!